Bom, e sobre esse anúncio, nós vamos conversar agora com o prefeito de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, Orlando Morando. Prefeito, bom dia. O senhor acredita que essas medidas que vão entrar em vigor a partir de segunda-feira vão ajudar a desafogar o sistema de saúde? Olha, bom dia a vocês que acompanham a programação da Jovem Pan. Muito obrigado pela oportunidade. Olha, tudo isso pode colaborar desde que as pessoas respeitem. Eu sempre fui claro e objetivo que ninguém combate uma pandemia sozinho. Ou as pessoas têm uma consciência de que é necessário buscar o isolamento, o distanciamento social, ou nós não vamos dar conta. Existe uma falha grave, a vacina não chegou, uma total e profunda omissão do governo federal. O pouco que nós temos é a vacina do Instituto Butantan, com menos de 4% da população vacinada. O que nos restou agora é pedir o isolamento, esse sacrifício enorme de todos os empresários, judiando literalmente da economia do estado de São Paulo e do Brasil. Agora, o caso é dramático. Eu cheguei ontem à noite a 90% de ocupação das UTIs públicas e praticamente 100% das UTIs privadas, como colocou agora o Gabardo. Hoje não adianta ter dinheiro, tampouco um ótimo plano de saúde. É a disputa para quem consegue um leito de UTI, o que é uma vergonha para um país como o nosso, que convive já há 12 meses com a pandemia, ficou 12 meses o governo federal assistindo isso e agora nós vivemos um profundo caos, milhares de vítimas fatais todos os dias levadas pelo Covid, e o que nos cabe é tentar pedir à população o apoio. E, ao mesmo tempo, precisamos também punir os irresponsáveis. Antes de ontem, eu intervi em um pancadão às 3 horas da tarde, às margens da represa Billings, com mais de 500 pessoas, como se a vida tivesse ao normal e como se não tivesse nenhum problema. As pessoas também precisam colaborar e saber que uma pandemia, todos têm a sua responsabilidade. Começa pelo poder público, mas tem também a obrigação de ter a participação da sociedade. Prefeito, muito bom dia, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Sobre essa questão da responsabilidade também dos gestores públicos, a que se deve essa falta de conscientização que o senhor fala também da população? Também não foi uma falha desde o início da comunicação dos gestores públicos, da confiança que a população tem nos gestores sobre a mensagem da pandemia, sobre a mensagem do fique em casa, talvez de um auxílio maior para que as pessoas tenham também essa capacidade de ficarem mais tempo em isolamento? Queria a opinião do senhor sobre isso. Na verdade, as pessoas cansaram. Todos nós. E o cidadão não é diferente. Imaginava que nós teríamos, a partir do Natal, Ano Novo, um ano melhor, com mais tranquilidade, com a baixa da pandemia e principalmente com a disponibilidade da vacina. Quer dizer, a vacina não chegou, o que chegou é a nova variante, essa cepa muito mais agressiva, muito mais infectante. Então as pessoas cansaram. Você não coloca num regime fechado praticamente há 12 meses o cidadão e o tempo inteiro fica em casa. Então eles nos ajudaram. Nós temos aqui que reconhecer que a sociedade ajudou. O que faltou foi a vacina. Enquanto lugares como os Estados Unidos, que é um país grande, já tem grande parcela da população imunizada, eu insisto, nós estamos com menos de 4%. E olha, ainda temos muito que agradecer ao governo de São Paulo e ao Instituto Butantan, porque se não fosse isso, se não fosse a Coronavac, nós não teríamos nada até agora. É ridículo a quantidade da vacina que foi enviada pelo governo federal, que é a AstraZeneca. Então, não cabe culpar a sociedade. Nos compete aos gestores públicos pedir o apoio da população. Essa é a minha leitura. Adriles. Prefeito, sem entrar no mérito da responsabilidade, quem é a vacina ou não, mas o Brasil é o 6º país que mais vacina, o Brasil é o 2º país da América Latina que mais vacina e entre os países do BRICS que mais vacina. Existe uma escassez de vacina de todo o mundo, só para fazer uma contraposição à sua fala. E o senhor tem razão em relação à responsabilização. Só terminar a pergunta. O senhor tem razão em relação ao cansaço da sociedade. O que eu queria perguntar objetivamente para o senhor é o seguinte: muito se fala de achatar a curva desde o primeiro dia
da pandemia, de estabelecer mais leitos de hospitais, mais estrutura para os hospitais. Como estava a situação de São Bernardo do Campo no começo da pandemia, em números, por exemplo, de leitos de UTI, e como está hoje? No começo da pandemia, todos tinham disponibilidade de sobra. E aqui quantidade de leitos? Eu tenho 477 leitos. Eu iniciei a pandemia com 200. Inaugurei um novo hospital, que foi o Hospital de Urgências, e reabri o Hospital Anchieta. Hoje nós temos 477 leitos. Então, nós mais do que dobramos neste período o número de leitos. Agora, se toda a população, ou principalmente a mais vulnerável, tivesse sido vacinada, com certeza a situação seria outra, não resta a menor dúvida. São Paulo triplicou, o estado de São Paulo triplicou o número de UTIs durante este período de pandemia. UTIs que você jamais teria necessidade pela recorrência das demais patologias. O grande problema hoje que sufoca o sistema é exclusivamente as vítimas do Covid e, neste momento, principalmente, a crescente de jovens. Até o final de 2020, nós não víamos sendo internado pessoas com menos de 40 anos, o que passou a ter numa escala assustadora. Hoje, eu tenho mais de 50 pacientes com menos de 40 anos hospitalizados, vítimas do Covid aqui em São Bernardo. Joel, sua pergunta. Prefeito, um bom dia. A gente acompanha as medidas de restrição de mobilidade, de isolamento, que provavelmente são necessárias mesmo, mas uma coisa é inegável. Existem alguns pontos fracos aí, alguns pontos vulneráveis que são focos de aglomerações, como, por exemplo, o transporte público. O que tem sido feito para tornar o transporte público, por exemplo, gerando menos aglomerações? Olha, antes da pandemia, eu transportava 230 mil passageiros dia. O meu sistema municipal, o sistema de São Bernardo, transportava 230 mil. Hoje nós estamos transportando 120 e estamos mantendo 70% da frota. Então é um custo alto isso para o concessionário. O município também tem tido a sua colaboração nesse aspecto. É o que nós podemos, porque caiu muito a demanda, o que é bom. Nós pedimos para as pessoas ficar em casa, então não seria diferente. Com o isolamento social colocado por nós, desde quando eu determinei o toque de recolher, que ninguém circula depois das 10 horas da noite, inclusive com a suspensão do transporte a partir das 22 horas, este número vem caindo, o que vem colaborando exatamente para a gente ter uma diminuição. E, ao mesmo tempo, a gente tem aumentado a frota, principalmente nos pontos de concentração, que é o período que vai até as 9 horas da manhã e também das 4 até as 19 horas. Perfeito. Prefeito, a pergunta agora da Paulinha Carvalho, vou pedir para o senhor ser um pouco mais breve na resposta por causa do nosso break. Vai lá, Paulinha. Prefeito, o senhor falou aí de uma festa, né, uma aglomeração que aconteceu aí na região. Tem muitas perguntas aqui em relação a como se denunciar, porque muita gente acaba vendo na vizinhança e tal, e aí acaba ligando para a PM, que manda ligar para não sei quem, que manda ligar para... Como é que a gente pode denunciar e participar também para ajudar na fiscalização dessas aglomerações ilegais? Olha, nós temos um aplicativo da prefeitura, então hoje o aplicativo é sempre moderno, você não precisa discar, se você estiver conectado. É o Noite Tranquila, então lá a denúncia já cai direto na nossa GCM. Também você pode acionar o 153 e também pode acionar a Polícia Militar. Via de regra, o 153, que é o telefone da nossa GCM, tem sido mais eficiente. Temos combatido, mesmo depois do toque de recolher, 6 eventos foram encerrados após a denúncia com a ação da GCM de São Bernardo do Campo. Muito bem, participou conosco aqui no nosso Morning Show o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando. Prefeito, obrigado, viu, pela sua participação, volto sempre. Eu é que agradeço o convite à disposição, muito obrigado pela oportunidade, uma ótima manhã para todos vocês, um grande abraço. Valeu, muito obrigado.